Então, tá. Bom, pessoal, vamos então, vou apresentar essa breve introdução sobre representações cartográficas. E para isso, vou relembrar vocês daquele conceito de cartografia que eu trouxe lá na primeira aula, que é um conceito antiguinha, né? O que é a cartografia? É a ciência que trata de organizar, apresentar, comunicar e utilizar a geoinformação, né? Sob uma forma que pode ser visual, numérica, tátil, incluindo todos os processos de elaboração, após a preparação dos dados, bem como o estudo e utilização dos mapas ou meios de representação em todas as suas formas. Veja que ela trata não apenas da organização, mas também de apresentar, comunicar, apresentar e comunicar a geoinformação. Então, é algo que a gente tem que se preocupar aqui também, né? Além de manipular, de fazer as análises, a gente tem que comunicar o produto das nossas análises, comunicar aqueles dados, um aspecto do dado que é interessante, que a gente gostaria de iluminar, que a gente gostaria que os outros também compreendessem e visualizassem. E a gente pode classificar a cartografia, né, entre as múltiplas formas de classificá-la, a gente pode classificá-la como cartografia sistemática e temática. Quando a gente está falando de cartografia sistemática, a gente está falando daquela cartografia dos cartógrafos, né, que vai cuidar daqueles mapeamentos básicos e que tem um público super amplo, que a gente vai utilizar essa cartografia sistemática, que quer dizer uma espécie de representação genérica da superfície terrestre, né? Então, esses produtos cartográficos, eles vão enfatizar a precisão geométrica, a precisão descritiva, vai representar os elementos físicos ou os elementos que estão relacionados a elementos físicos, tem um público super amplo e diversificado. E um bom exemplo, né, de produto da cartografia sistemática são os mapas topográficos sistemáticos do IBGE, que todo mundo vai usar como base, né, para se localizar, para fazer qualquer tipo de análise. Então, essa cartografia sistemática, a gente vai usá-la bastante como referência, mas a gente não vai produzi-la. O que a gente vai se meter a produzir, né, a gente vai se aventurar, é no campo da cartografia temática, né, que vai representar um tema específico, né? Vocês vão fazer mapas de alguma coisa, mapas de vulnerabilidade, mapas da disseminação do Covid, né, da localização dos casos de Covid. Então, é um tema específico. Esses produtos, eles vão ter um caráter analítico ou explicativo, representar qualquer elemento, até mesmo os de natureza abstrata, como eu falei aqui, segregação, o que é isso, risco, né, densidade demográfica, e já é um público mais especializado, já é um público reduzido, não é como um mapa topográfico que todo mundo precisa. Exemplo, mapa de zoneamento, mapa de solo e vegetação, e todos esses que eu falei, de risco, de vulnerabilidade, ocorrência de Covid, enfim. Então, aqui uma tabela que compara a cartografia sistemática e a temática, né? Então, a cartografia sistemática envolve, por exemplo, os mapas topográficos com representação do terreno, vai atender uma ampla diversidade de propósitos, podem ser usados por muito tempo, né? Elas têm uma estabilidade maior, não requer conhecimento específico para sua compreensão, né? Tem uma leitura simples, inclusive vai utilizar elementos, cores, de acordo com convenções, né, já estabelecidas na cartografia, e vai ser elaborado por pessoas especializadas em cartografia, vai ser elaborado por cartógrafos, certo? Já a cartografia temática, os mapas temáticos representam qualquer tema, vai ser um tema específico para usuários específicos, eles têm um determinado tempo, né, os dados precisam ser atualizados, requer um conhecimento específico para sua compreensão. Se eu apresento um mapa de geologia, né, não é qualquer um que vai entender aquele mapa de geologia, né, às vezes tem uma interpretação complexa. Comumente é elaborado por pessoas que não são especializadas em cartografia, mas sim na sua área disciplinar, né? Então, no caso da geologia, envolve geólogos.
e vai utilizar cores de acordo com as relações entre os dados que representam. Bom, vamos falar um pouquinho das representações cartográficas. Na aula passada eu falei de mapas, cartas e plantas. A diferença entre eles é principalmente a questão da escala, né? A carta já é numa escala média ou grande, e a planta numa escala grande, sendo que a planta, como é nessa escala cartográfica grande, muitas vezes ela pode ignorar a curvatura da Terra. Então, agora eu vou apresentar para vocês elementos básicos dessas representações cartográficas, mapas, cartas e plantas, sendo que no caso da planta, como a gente pode ignorar a curvatura da Terra por conta da escala, nem todos esses elementos são obrigatórios, certo? Principalmente aqueles que envolvem a questão das coordenadas, né? Quais são os elementos básicos de um mapa? Aí vocês vão falar, professora, você está falando óbvio aqui. Eu estou falando óbvio porque eu cansei de ver mapas sem os elementos básicos que parecem óbvios, né? Então, é para vocês pensarem, na hora que vocês estiverem confeccionando o mapa de vocês, se eles possuem esses elementos básicos, né? Um mapa, ele precisa ter o corpo do mapa, óbvio, né? Que é o foco do mapa, é o corpo principal. Em alguns casos, quando a gente faz mapa comparativo, pode ter 2 corpos ou 3, né? Então, o corpo do mapa é isso aqui, onde aparece, né, a representação em si, o filé do mapa. É desejável, embora não seja obrigatório, mas é bom fazer um mapa de inserção, uma visão geral, né? Para mostrar, aqui, se é São Bernardo, onde que São Bernardo se localiza no estado de São Paulo, onde se localiza naquela região, né? Então, você vai ter o mapa, mostrar, respectivamente, uma área do corpo principal do mapa com mais detalhe, que é esse mapa aqui em maior escala, e vai ter a localização geral ou contexto, né, pequenininho aqui do lado. É bastante útil, e no exemplo do tutorial, os vídeos tutoriais, tem mapa de inserção, ensina vocês como fazer o mapa de inserção no QGIS, né? Então, aqui um exemplo, né? Então, aqui tem a localização no estado, a articulação das partes do mapa, então tem uma série de... esse caso até tem mais, né? Mapas de inserção, contexto, localização. Título. Cansei de receber mapa sem título, que eu tenho que meio que inferir qual é o título do mapa. Pela legenda, eu acho que eles estão querendo representar isso, né? O mapa precisa ter um título para identificar, informar o seu conteúdo ao leitor, né? O mapa municipal estatístico de São Bernardo do Campo também precisa, isso é obrigatório, ter a legenda, né? Quais são os itens representados no mapa, como que eles são simbolizados. Então, aqui, né, há os elementos planimétricos, esse aqui é um exemplo de cartografia sistemática, né? Então, utiliza todas as convenções, é um mapa do IBGE e tal. Vai falar dos elementos planimétricos, dos elementos altimétricos, dos elementos de hidrografia, tem toda a legenda aqui, as rodovias, etc. A escala, né? Então, nossa última aula foi sobre escala, a gente precisa ter no nosso mapa uma indicação do tamanho dos objetos e da distância entre eles, né? Teve um programa, tinha um programa na Discovery que eu adorava, era um programa muito de geógrafo, mas teve poucos episódios. Acho que era Ed Stafford, Rumo ao Desconhecido, o nome do programa. É um cara, um geógrafo, muito malucão, que vive nessas coisas de sobrevivência, é um programa desses de sobrevivência. Ele pegava uma imagem orbital, sei lá, vai no Google Earth e achava alguma coisa, uma forma estranha de, sabe, uma coisa super redondinha, super regular, uma coisa que, nossa, o que será que é isso, né? E ia nesse lugar, certo? E teve uma coisa que ele viu na Rússia, um objeto estranho, um lugar inóspito na Rússia, aí ele pega o avião,
Quando ele chega no lugar, ele tira o drone, é super geoprocessamento, assim, é super GIS, né? Porque já começa de uma imagem orbital, aí o cara viaja, faz aquela aventura de sobrevivência. Quando ele chega no lugar, ele tira o drone e bota o drone lá, ele descobre o que é aquilo e bota o drone lá em cima e tira, né? Faz a imagem daquele lugar. E teve uma vez que foi na Rússia, eu falei, nossa, isso é muita aula de cartografia. Porque o lugar inóspito, ele se preparou para chegar, era tantos dias que ele tinha que entrar que ele tinha que caminhar na neve e tal, muito difícil, correndo risco de vida. E ele foi, se preparou. Quando ele se deu conta, ele não chegou, já era para ele ter chegado em alguns pontos lá do mapa que deram para ele, e ele não chegava. Aí que ele foi descobrir que o mapa que ele planejou toda aquela aventura que ele conseguiu lá na Rússia, que o mapa que a pessoa deu para ele, estava na escala errada, né? Então, ele teve que voltar tudo para recalcular e reprogramar lá a viagem de sobrevivência dele, porque senão ele ia morrer congelado, ele não tinha recursos suficientes para chegar lá com aquele mapa errado, com a escala errada. Eu falei, nossa, olha o impacto da escala de um mapa pode ter, assim, levado ao limite, né? Então, não esqueçam de tudo isso, toda essa história, para vocês não esquecerem, essa história enorme, nada a ver, mas é muito bom esse programa, Ed Stafford, Rumo ao Desconhecido, eu não sei se ainda passa, foi uns 5 ou 6 episódios só, para dizer o impacto da escala. Não esqueçam da escala. Aqui, ó, nesse exemplo, tem tanto a escala numérica quanto a escala gráfica, né? Então, você pode usar as duas, não tem problema. Outro elemento básico, indicador de direção, né? Que vai ser, a direção e orientação de mapa pode ser indicado de várias formas, como uma setinha de norte, é bem comum utilizar, e também essas grades, né? Essas grades que a gente tem no mapa que indicam as coordenadas. Isso é uma forma de indicar a direção, né? Você está onde está posicionando, né, aqueles elementos na Terra, né? Mostrando a direção, etc. Metadados, né? Que são informações adicionais sobre esse mapa, né? A projeção cartográfica, a data de criação, as fontes de dados, a autoria do mapa, quem fez o mapa. Alguns mapas, claro, tem metadados na própria legenda, assim, no próprio mapa, e às vezes tem até um PDF, tem até uma indicação para um metadado que é mais completo sobre aquele produto específico, né? Então, aqui embaixo, tem o sistema de coordenadas geográfico em latitude e longitude, SIRGAS 2000, né? Já as coordenadas plano, quando eles apresentam coordenadas plano retangulares, são em OTM, SAD 69, origem daquilo, um monte de detalhe aqui. Bom, e aí vamos à parte que nos interessa, né, mais, que é a parte de construção de mapas temáticos. Vocês leram o artigo, né? E aqui só esse slide, depois já é exemplo, são coisas que vocês leram, então vou assumir que todo mundo leu, não vou repetir o que está no texto, certo? O que é fundamental quando a gente vai construir um mapa temático? E isso está no texto também. Primeiro, né, é igual ao trabalho de vocês, definir o tema, né? Um tema relacionado ao problema a qual vocês estão buscando respostas, né? Então, vai ter o processo de coleta de dados, e por isso que a próxima semana é dedicada a falar um pouquinho de dados, e essa parte é sempre sensível, né, da questão dos dados. Então, coletar dados adequados para a representação do tema e integrar esses dados, né, em uma base cartográfica única. E o que eu acho muito importante destacar é que o dado em si, ele não tem nenhum componente visual, né? Você precisa atribuir um estilo, você precisa atribuir uma simbologia, essa espessura, cor e outros atributos para você poder transformar aquilo, né, numa informação, transformar aquilo numa representação que outros compreendam também, né? O dado em si não tem esse componente visual. E é sobre isso que eu queria, baseado nos mapas que vocês trouxeram,
conversar um pouquinho e eu quero que vocês abram mesmo o microfone e falam, vamos ver os mapas que vocês trouxeram. Eu não vi os mapas, só vi que tem muitos mapas, estou super curiosa para ver, para a gente palpitar, né? O que eles têm de interessante, onde que a pessoa que elaborou aquele mapa parece que acertou, quais as variáveis visuais que utilizou, como, de que forma, se ajudou, se não ajudou, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela. Posso voltar, tem vários mapas aqui depois, que se sentir falta eu posso colocar, mas gostaríamos que a gente visse os mapas de vocês. Vou compartilhar aqui. Estão vendo direitinho? Sim? Legal. Opa. Vamos ver esse mapa aqui? Me ajudem, viu? Porque eu estou vendo também, alguns eu já vi, mas eu quero a ajuda de vocês, palpite de vocês, então abram o microfone. Esse aqui é um mapa de macroáreas do município de São Paulo. Então tem a macroárea de estrutura metropolitana, urbanização consolidada. Que tipo de dado é esse? É um dado, de fato, qualitativo, né? Então, o que eles estão mostrando aqui são classes, né? Classes de macroáreas. Implementado, sim, na forma de zonas, né? Então, a gente, claro, pode ter alguma linha aqui como referência, mas a essência é uma implementação zonal. A variável visual é a cor, embora a gente, em algum tipo de degradê aqui, a gente tenha algo de valor implícito também. Não sei se vocês concordam, porque embora seja qualitativo, existe um certo ordenamento aqui, né? Aqui é mais urbanizado, né? Enquanto até aqui que é o verdinho. Então, tem algo de valor, né? Eu classificaria como qualitativo, sim, não ordenado, é qualitativo, mas tem algum juízo e alguma representação de valor aqui que foi muito bem trabalhada nesse mapa. Ao meu ver, esse mapa está muito bom, né? Então, o mapa atende plenamente seu propósito, a variação das cores bem compreensível, evidenciando a diferença entre zonas. Inclusive, trabalhando com o nosso cognitivo, assim, porque a gente olha o verde, né, contenção urbana sustentável, preservação dos ecossistemas naturais, o azul, a hidrografia. Então, a gente está acostumado ao que é mais urbanizado, mais intenso, mais denso, colocar como vermelho. Então, as cores, me parecem, estão muito bem trabalhadas nesse mapa, sim. Concordam? Agora, ele é um mapa, provavelmente, diria uma figura, né? Uma figura que pode estar num plano diretor. Ele não é um mapa que traz aqueles elementos formais. Ele não tem uma escala, né? Ele não tem um norte. Ele é uma figura que eu não tenho nada contra. Eu acho corretíssimo. Às vezes, aliás, às vezes os alunos, como a gente passa muito tempo elaborando esses mapas formais, aí às vezes eu peço para os alunos entregarem um artigo no final do curso, aí eles me colocam aquele mapa formal, que foi feito para um A3, num A4. Não, aí não faz sentido, né? Aquele foi um mapa que foi feito para você imprimir, tratar aquilo como um mapa. Num artigo acadêmico, muitas vezes o que a gente precisa é inserir uma figura. Então, nosso mapa, na verdade, é uma figura que não tem todos os elementos cartográficos, mas sempre é bom ter um norte, sempre é bom ter uma escala, mesmo que seja uma figura, sem o compromisso de todos os elementos cartográficos. É bom que tenha uma escala, é bom que tenha um norte, é bom que tenha um título em si, né? Enfim, coisas básicas, assim, mesmo sem o compromisso de ter um mapa formal, é interessante, que aqui não está aparecendo. Flávia, fui eu que peguei esse mapa, Gustavo. Esses mapas, na verdade, eu peguei de um artigo que eu usei na minha pesquisa, na minha IC, só que eles são todos daquele site da gestão urbana do município de São Paulo, eles são daquela negócio que teve do plano diretor. Então, assim, são 3 mapas que eu peguei do mesmo artigo, que
eu não tinha fonte mais de mapas, eu não sabia onde procurar, e são 3 diferentes. Mas, assim, os 3 têm, acho muito interessante que você falou, que os 3 têm mais função de figura do que de mapa em si. Tipo assim, no artigo, eles são essenciais para você entender o que o cara tá falando. Ele tá explicando sobre desigualdades estruturais de São Paulo e o que a prefeitura tá prevendo em relação a isso. No sentido que os 3 são, na verdade, o artigo é sobre inclusão digital. E então o mapa ajuda muito no artigo, mas agora você não tinha pensado nisso, que falta esses elementos cartográficos. Mas é isso. Acho importantíssimo você falou que ele tem essa função mais de figura do que de mapa, assim. Isso. E acho que mesmo com a função mais de figura, não custa botar uma escala gráfica, sabe? Para a pessoa, tô pensando com vocês que vão escrever vários artigos, né? Para que o leitor tenha essa noção de distância. Ah, isso aqui equivale a 1 quilômetro, né? Então, e aqui a mesma ideia, né? Opa, algum comentário no chat? Eu levantei a Isabelle, professora. Uma dúvida, quando você fala lá do título, né? Esse mapa, o mapa anterior, tem um título. Quando a gente coloca no artigo, é uma dúvida que eu sempre tenho. Ele vai ter, tipo, a figura 1, mesmo assim eu tenho que ter um título dizendo o que é dentro do mapa ou não? Eu gosto de colocar. Como é uma figura, cada um faz a sua figura, né? Eu gosto de colocar, mesmo que esteja na legenda lá depois, figura 3, porque eu gosto que ela seja meio que autocontida, né? Que a pessoa bata o olho e já entenda. Eu acho bom, mas não é obrigatório. Claro que não, é uma figura, cada um pode fazer a sua. Obrigada. Vamos aqui, ó. Tipo de dado. Aqui tem em roxinho, está falando da concentração de empregos, né? Então, aqui fez um kernel, um mapa de calor, algo que a gente vai aprender, né? Colocou os pontinhos dos empregos e fez um mapa de calor, né? Então, onde está mais roxinho, tem mais empregos, onde menos roxinho, menos empregos, e colocou com os setores de média, alta e muito alta vulnerabilidade, né? A ideia dos autores aqui era mostrar que tem uma complementaridade, né? Onde tem mais empregos, são as áreas menos vulneráveis, que por isso nem tão pintadas do ponto de vista da vulnerabilidade, está meio que vazio, e onde tem mais vulnerabilidade é onde tem menos emprego. É uma forma de representação criativa que deu certo nesse caso, não daria certo se as coisas coincidissem, né? Se por acaso tiver um monte de emprego aqui embaixo dessa área de alta vulnerabilidade, eu não vou enxergar, certo? Então, é sempre muito difícil sobrepor 2 planos de informações diferentes na mesma representação. E é isso que eles fizeram aqui. Acho que fizeram bem, né? Fizeram direitinho. O tipo de dado que eles estão colocando é o qualitativo, no caso do IPVS. É um qualitativo, mas ordenado, né? Eu nem sei se... Eu acho até que é um dado ordenado. Acho que eu diria que é um dado ordenado, de médio, alta e muito alta, e não por acaso que eles representaram com esse degradê, né? Quantitativo de empregos. Sim, é quantitativo de empregos, porque cada célula dessa aqui tem uma densidade de emprego, certo? É isso que ele está representando com esse roxinho, uma densidade de emprego, e é uma variável contínua e quantitativa. Concorda, pessoal? Vocês estão me acompanhando ou está muito chato assim? Não? Então, na verdade, eu coloquei exatamente esse mapa porque eu fiquei com muita dúvida em relação ao mapa de calor, por isso eu quis colocar ele. Porque você vê até que eu coloquei ali depois, a partir essa parte do qualitativo, eu super entendi o que você falou, de, na verdade, ele é qualitativo, mas ele é ordenado, né? Ele está mostrando ali uma progressão da informação. E o quantitativo do emprego, ok. Mas quanto ao modo de implementação e o tipo de mapa, daí eu fiquei confuso. Então, até eu estou esperando você falar por causa disso, assim, mas está dando para entender. Eu também não... Quando o teu eu tinha visto antes, eu também não tenho uma resposta certa. Quanto ao modo de implementação, você botou pontual referente aos empregos e zonal referente à vulnerabilidade. Entendi isso, né?
Eu entendo que, embora o termo zonal não seja muito adequado, porque nos remete a polígonos, eu acho que os dois são zonais, sabe? Eu diria que os dois são zonais, entendendo a célula como uma zona, sabe, assim. Nesse caso, a célula, para mim, está atuando mais como uma zona do que um ponto, né? Aqui é aquela coisa dos campos e objetos, né? Aqui, essa parte dos empregos, eles trataram como uma superfície contínua, como um campo contínuo, né? Que comumente a gente representa com um raster ou com uma grade de células, no caso do vetorial, né? A variável visual, cor e valor, né? Aqui, no caso dos empregos, nitidamente valor. No caso do índice paulista, uma mistura de cor e valor, porque não é só uma cor, né? Tem amarelo, vermelho, mas são cores que remetem a valor, né? Do mais quente para o menos quente. O tipo de mapa, não seria uma nuvem de pontos. Eu não sei qual que seria a classe. Eu não sei qual que seria a classificação. Dentre aquelas que o artigo apresentou, nenhuma se encaixa, né? Dentre aquelas que o artigo apresenta. É um mapa de densidade aqui, né? E coroplético. Ok, coroplético, sim. A parte de vulnerabilidade é coroplética. Avaliação da qualidade de mapa é um mapa síntese, né? Evidencia uma dinâmica de alta concentração econômica nas áreas centrais. Eu também acho que atende bem ao seu propósito de síntese. Eu concordo com você, Gustavo. E a diferença entre as cores roxo e laranja facilita, deixa bem claro que são dois conjuntos de dados na mesma representação, né? Não tem os elementos cartográficos, né? Não tem nem... A gente não sabe nem quais são esses municípios vizinhos de São Paulo. Para mim, falta até o rótulo do que está ao redor de São Paulo, considerando que o branco é São Paulo. Falta muita informação nessa figura, né? Vamos chamar de figura, né? Além da escala, além da direção. Mas eu concordo que, como figura, ela está interessante, ela atende seu propósito, embora não seja perfeita. Dimensão de acesso. Vamos lá. Proporção de indivíduos que usaram a internet nos últimos 3 meses por subprefeitura na cidade de São Paulo. Aí aqui tem 2 períodos, né? 2012, 2013, 2016, 2017. O que está colocando em laranja é onde tem menos acesso, mais claro, onde teve uma maior proporção de acesso. Entendo que o que está informando aqui é que aumentou a proporção de usuários de internet por zonas, né? Em quase todas, né? Em quase todas as subprefeituras, com exceção de algumas aqui, né? São Miguel, que parece que não teve grandes mudanças, outras se mantiveram estáveis, né? Outras que já eram boas também se mantiveram estáveis, mas ele passa essa informação de que aumentou a proporção de indivíduos que usaram a internet nos últimos meses, inclusive mostrando as áreas onde não teve esse aumento, né? Aqui no caso de São Miguel e... não sei, está do lado, não consigo ler. O tipo de dado, ele é ordenado. Está correto, né? Está muito correto. Originalmente, ele é um dado quantitativo, mas é muito comum, está nos meus slides lá, eu falaria isso. É bom porque eu já vou passando o conteúdo dos slides aqui com o exemplo de vocês. É muito comum a gente ter dados quantitativos, que é o caso aqui, né? É proporção de indivíduos, né, de usuários com internet. Isso é um dado quantitativo. Originalmente, ele é quantitativo. Mas foi necessário fatiar este dado, né? Criar classes, e aqui eles criaram 5 classes, né? E aí ele foi convertido de quantitativo para ordenado. E eis que também está nos meus slides, então estou falando os slides aqui com o teu exemplo, Gustavo. E essa é uma questão que vocês vão ter que lidar na hora de fazer os mapas de vocês. Isso é o mais comum. Mapa, sim, né? É o mais comum que tem, que é uma variável quantitativa, super comum. E aí vocês vão apresentá-lo de uma forma ordenada. Para isso, vocês vão ter que
criar N classes. E aí vem uma pergunta, como criar essas classes? O QGIS tem lá a opção de criar classes. Como é que eu faço esses intervalos? Por que ele escolheu de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100? Por que ele escolheu essas classes? Ele nitidamente usou uma estratégia aqui que a gente chama de intervalos iguais. O que são os intervalos iguais? É isso que ele fez. Se variava de 0 a 100, ótimo exemplo. Ele fez 5 classes, fez 0 a 20, 20 a 40. Não interessa. Qual é o risco que eu corro quando eu faço um mapa assim? De ter um mapa de uma cor só. Sabe? Porque, digamos, e quase aconteceu isso aqui no segundo mapa. Por quê? A maioria das subprefeituras já caiu na última classe de 80 a 100, certo? Então, mas aqui atende exatamente ao que a pessoa queria mostrar, né? Como ela tem 2 mapas e está fazendo um procedimento de comparação, e aí prestem atenção no que eu vou falar. Quando vocês comparam 2 mapas, é muito importante que vocês mantenham a mesma legenda, certo? Então, não vem botar de 0 a 10, 10 a 30, e aqui 0 a 20, 20 a 40. A legenda tem que ser a mesma, né? Para a gente poder comparar. Parece bobagem, mas volta e meia a gente esquece de fazer isso. E foi isso que ele fez. Ele usou intervalos iguais, a mesma legenda, para comparar, e com esse mapa predominantemente branco, ele conseguiu mostrar o avanço de usuários de internet, certo? Se fosse todo branco, não tem problema, ele ainda ia estar mostrando o ponto dele, certo? Agora, muitas vezes, a gente não quer mostrar um mapa assim, como esse segundo, certo? Que está quase tudo da mesma cor, né? Então, se eu tenho uma distribuição dos meus dados muito desigual, se essa distribuição não é uniforme, né, os dados distribuídos uniformemente, intervalos iguais pode não ser uma boa ideia. Aqui foi porque ele queria comparar, certo? Então, existem outras estratégias. Uma estratégia muito comum são as de quantis. Já ouviram falar? Alguém já fez mapa por quantil? E o que é o quantil? Se eu tenho 100 observações e quero 5 classes, eu vou botar 20 observações em cada classe. Que significa que eu vou ter um mapa com as cores bem distribuídas, né? É bem comum, eu uso muito mapa de quantil, que aí você meio que tem o mesmo número de observações em cada classe. É como se você tivesse aqui os 20%, as subprefeituras com melhor acesso, não, pior acesso, né? Com pior acesso aqui e com melhor acesso aqui embaixo. Então, você vai botar, tipo, as 10 mais, as 10 menos, né? Então, você distribui a cor no seu mapa inteiro. Então, essa estratégia de quantil é muito usada. Outra estratégia bastante usada, porque ela está implementada praticamente em todos os softwares de geoprocessamento, é o de quebras naturais, natural breaks, né? Ela é bastante usada. Ela tem se baseia na estatística por trás dele. Ele é um algoritmo que tenta formar classes que seja maior homogeneidade possível internamente, ou seja, aquelas observações que estão na mesma classe, que elas sejam mais parecidas possíveis e que entre classe tenha a maior variância possível, entendeu? Então, usa técnicas estatísticas para fazer essas quebras naturais. Vale a pena sempre testar. Outro que costuma estar implementado... Professora, oi, pode falar. Essa técnica, ela está quando você vai fazer tem as opções do QGIS de fazer o ordenamento dessa segregação, né? Tipo, de quantis ou desse último que você falou. Uhum. Ele tá lá também, esse? Eu nunca trabalhei com ele, achei legal. Quebras naturais, tá lá. Natural breaks. Ah, beleza, beleza. Né? Ou em inglês ou em português. Natural breaks e quebras naturais. Ultimamente, eles botaram um lá que se chama pretty breaks. Quebras bonitas.
Eu já procurei o algoritmo que está por trás deles e nunca achei em nenhum lugar me explicando. Ele deixa a legenda bonitinha, assim, não deixa número quebrado, porque nesses natural breaks, quantile, a legenda não fica assim 0 a 20, 20 a 40, ficam os números quebrados, né? O pretty breaks deixa os números bonitinhos. Eu nunca nunca usei, porque eu não sei que algoritmo é aquele, não sei qual é a lógica, não vou usar algo que eu não consegui achar escrito qual é a lógica, né? É muito comum também, e é bem interessante, e está implementado por desvio padrão, né? Então, geralmente bota uma cor clara na média, assim, uma coisa mais próxima do branco, um desvio padrão acima, 2 desvio padrão acima, aí você pode botar cor quente, um desvio padrão abaixo, 2 desvio padrão abaixo, você bota uma cor fria, sabe, um degradê de frio. Também é bem comum fazer por desvio padrão. Mas o mais comum, eu diria, que é esses 3, quantis, intervalos iguais e natural breaks, né, quebras naturais. Vale a pena o exercício de pegar o mesmo dado e fazer mapa utilizando esses diferentes intervalos. Nos meus slides lá, dei uma passadinha nos meus slides depois, porque tem esses exemplos. Às vezes te dá outra leitura do dado, né? Inclusive, no ano passado, já em pandemia, né, teve uma aluna que a gente discutiu a questão das narrativas com mapas. Como dependendo da forma que você fatia, dependendo da forma que você usa o dado, que apresenta o dado, a narrativa pode ser bem diferente. Você pode contar uma história diferente. E aí eu recomendo a leitura do livro, nem que seja uma folheada, do livro Como Mentir com Mapas. How to Lie with Maps. É bem interessante, e ele chega nesse ponto também, né, de como você usando, fatiando os dados de forma diferente, você pode acentuar uma questão, omitir outra questão, né? Então, é algo, parece bobo, mas é importante. A forma como você vai converter esse dado quantitativo para um dado ordenado, né, para fazer os mapas temáticos. E esse exemplo aqui, Gustavo, perfeito esse exemplo. Já falou comparação, né? De fato, é um dado ordenado, modo de implementação zonal. A variável visual, eu diria que é valor, não é cor. E o tipo de mapa é coroplético. Também acho que atende bem a seu propósito, né? A gente distingue, ele passa uma mensagem forte, né? Nessa comparação. E ele aqui já tem uma escalinha gráfica, né? Faltou um norte ainda, faltou elementos de contexto, mas ele já traz rótulos, né? O nome das subprefeituras, que é outra questão importante, mas também é uma figura, né? Não é um mapa, ele é uma figura. Então, ele não está com aquele compromisso de ter todos os elementos de um mapa formal, né? Mapa de feiras orgânicas, legal. Tipo de dado quantitativo, exatamente. É um dado quantitativo e aqui optou-se por representá-lo de forma quantitativa. Não foi feito um fatiamento que nem no mapa anterior da internet, né? Modo de implementação é pontual, poderia ter sido feito diferente. Eu não sei se a Daniela sabe, mas essas bolinhas aqui se referem ao estado? Acho que sim, né? Isso. Isso, ao Porque, estado. por exemplo, em cada lugar tem essa quantidade de feiras orgânicas, no caso, né? Então, sei lá, quando você dá o zoom, ele dá certinho onde essas feiras estão. Por região. Por região. Tá. Isso. Que é um mapa interativo. Eu acho que ele é uma coisa mais sofisticada. Porque à medida que você dá o zoom, ele apresenta a informação de uma determinada forma, né? Você está falando por região. À medida que você dá o zoom out, eu não sei qual é digamos assim, o centroide desses. É a única coisa que eu acho que não está claro nele. Desses círculos proporcionais, eles se referem a qual unidade espacial de análise. Isso não está muito claro, né? Me parece estados, mas não está claro. Então, nesse sentido, mas é um mapa interativo. Então, acho que ele não está com esse compromisso, né? Poderia ser um mapa aqui, ó, modo de implementação pontual. De fato, é um ponto, né? Colocou círculos proporcionais
Então, a variável visual, eu diria que é só tamanho, porque não chegou a brincar com a forma, né? Professora, Oi. parece que os centróides estão centrados nas capitais dos estados, ó. Ah, nas capitais dos Porque, estados. olha, no Amazonas é justamente onde tem Manaus, Uhum. no Acre é onde tem Rio Branco, só que não está muito claro, não. Isso não está claro. Parece que a gente poderia fazer esse mapa, por exemplo, usando o modo de implementação zonal, por UF, né? E um tipo de dado, digamos, ordenado, que nem o mapa anterior. Aqui optou por fazer isso, acho que ficou legal, embora não tenha ficado muito claro a unidade espacial de análise. Pode falar. Eu coloquei o link no chat, Tá. E aí, se você der um zoom in, um zoom out, ele mostra, ele vai abrindo, sabe? Conforme você vai chegando mais próximo, onde essas feiras estão. E aí ele também dá o endereço e como chegar. Então, dependendo de como você olha o mapa, essa variável, ela vai mudando, né? Ela não vai ficando... Legal isso, né? Então, muda a forma de apresentar dependendo do zoom. Isso é muito bacana, isso não é trivial, né? O mapa interativo, ele é de fácil interpretação utilizando a forma como ele foi concebido, interativo, né? Claro que aqui, essa crítica que a gente fez, não está claro se é a UF, é muito mais porque a gente pegou uma visão estática dele, né? Mas a coisa de navegar, deixa eu dar um zoom aqui onde tem mais, 203, 462 aqui, né? Isso é bem adequado para esse tipo de mapa, né? Um mapa interativo. E aqui não tem os elementos daquele mapa formal, porque a proposta é outra, né? Mas eu posso falar? Claro, é para falar, gente. Eu quero que vocês falem. É porque eu achei esse mapa interessante, porque eu tenho muita dificuldade, assim, de lidar com variáveis e classificá-las, né? Porque uma única variável, ela pode representar várias coisas, dependendo do que eu quero mostrar. E esse mapa, ele me dá muito isso, assim, sabe? Dependendo do que eu quero ver, a mesma variável, pode ser várias coisas, sabe? Isso me deixa confusa, porque eu nunca sei, assim, por exemplo, eu tenho um dado X, como que eu categorizo isso? Como que eu lido com isso, sabe? Eu tenho muito essa dificuldade. E esse mapa, ele me remete muito isso, porque quando você olha de um jeito é uma coisa, mas quando você olha de outra é outra coisa, mas é a mesma informação. Isso me deixa um pouco angustiada às vezes, sabe? Porque eu nunca sei como categorizar. Eu não sei, isso me Você não deixa... sabe porque não tem resposta certa. É por isso que você não sabe. Né? E essa questão da escala, existe um problema que é o MAUP, Problema da Unidade de Área Modificável, né? Que fala muito, tem muito a ver com o que você está falando. Se você vê o dado numa escala, que é um pouco aquilo que eu mostrei com o IDH, né? Por estado, por município, por país... você vê uma coisa, você vê em outra escala, você vê de outra forma. Se você organiza, às vezes até na mesma escala, mas a unidade espacial de análise ela é organizada de forma diferente, dá uma outra leitura do dado. Isso é um problema que a gente tem que conviver, sabe, Daniela? Quanto mais trabalhar com unidades homogêneas ajuda, né? Mas é difícil, até porque a gente usa os dados que estão disponíveis e muitas vezes eles vêm num determinado formato que pode nos iludir, né? Então, é um dilema que a gente tem que lidar com ele durante a vida, assim, não tem muita resposta, né? Gosto dos mapas interativos, aconselho os alunos a explorarem mapas interativos. No ano passado, tiveram 2 alunas que o trabalho final foi com mapa interativo, usaram o Carto, que é uma plataforma paga, então usou assim, a versão gratuita do Carto, mas eu encorajei a usar, mesmo sendo pago, só a versão gratuita, porque é mais simples de se apropriar, sabe? De fazer, não demanda uma programação. Mas acho que essa geração de vocês, pessoal, tem que investir para além do que está nesse curso aqui. Se puder, invistam em programação, né? Invistam em saber R, invistam ou em saber Python, ajuda vocês no campo profissional de vocês.
acho que o curso de MTI, que é o próximo que vocês vão ter que fazer, já está dando um primeiro passinho nessa direção desde a pandemia, porque agora a gente está usando o R, que é a ferramenta que está aí, né? Assim, eu estou fazendo seleção de bolsista e, assim, a pessoa não sabe R, a gente já não quer nem selecionar. Então, se a minha geração podia escapar um pouco da programação, embora até eu tenha programado no doutorado, mas se era ok não saber programar, essa geração, com esses volumes de dados que a gente está lidando, precisa entrar um pouquinho nessa seara. É bom, ajuda. Né? Para quem gosta de dados e quer trabalhar com dados. Né? Melhor região para se plantar seringueira. Então, aqui a gente tem um mapa climático, né, do tipo de clima. Então, já é um mapa que segue convenções, né, dos especialistas dessa área de clima. Geralmente, ele já tem cores já certas para cada um dos tipos de clima. Ele é tipo de dado, seria ordenado ou seria qualitativo? Para mim, ele é um misto de ordenado, de qualitativo. Na verdade, são classes de clima que estão simbolizando aqui, né? São classes, por isso que tem aqui a coisa mais o vermelho, amarelo e o verde, mas dentro dessas grandes classes, eles têm um quê de ordenado, e por isso tem o verde escuro, o verde claro, né? Modo de implementação é zonal, variável visual, eu diria que é cor e valor, né? Cor e valor pensando na representação do clima, né? Então tem o vermelho, o amarelo e o verde, mas dentro dessas grandes classes, mesotérmico, úmido e subúmido, eles trabalham com o degradê, que dá essa ideia de valor, né? Então, sim, por conta dessa coisa de valor, eu também classificaria como fica uma coisa entre o corocromático e o coroplético. E ele, sim, é um mapa difícil entender esses climas aqui, né? O que é essas coisas? Mas para quem entende, para quem é da área, acho que está comunicando bem, né? A gente vê, mega térmico, úmido e subúmido na região norte, o seco, né, aqui no Nordeste, e como que o Sudeste e Sul já muda. Acho que comunica muito bem. Né? É um bom mapa e já capricha um pouquinho melhor na questão dos... Ai, esse negócio aqui. Na questão dos elementos cartográficos, né? Já tem a indicação das coordenadas, já tem outros elementos cartográficos, já tem a escala gráfica. Acho que já está mais interessante. Tem os paralelos importantes, né? O Equador, a gente já vê ali, Trópico de Capricórnio. Tá bom. O mapa de fluxos. Rota aérea. Ótimo, que bom que veio um mapa de fluxos. Um tipo de dado é um dado qualitativo. Sim, ele está mostrando a localização desses fluxos, né? Modo de implementação linear. Eu acho que além de linear, ele tem algo de pontual no que se refere à hierarquia desses lugares aqui, né? Então, eu acho que ele mostra como é fluxo, né? Então tem a coisa dos arcos e dos nós bem importante. Então ele tem o quê de representar esses nós aqui, mostrando nitidamente uma hierarquia entre eles. Variável visual. Tamanho, certamente tamanho. Aqui, quando a gente está falando da espessura, né, das linhas, porque você vê a espessura mais grossa, a espessura mais fina, isso te dá a indicação de mais fluxo, de menos fluxo, né? Orientação, você deve querer dizer, eu diria que aqui é a forma da linha, esse tracejado, né? Que aqui é um fluxo rota tal. Ai, eu estou quase mostrando aqui só com a minha caneta, sem vocês verem. Mas se for olhar lá no pezinho do rota aérea, tem internacional, é a linha cheia, né? Doméstico é a linha azul, então também usa cor,
porque tem uma coisa categórica aí entre voo internacional, doméstico e rota 2007, que eu não sei o que é isso, mas que é tracejado. Então, tem muita coisa nesse mapa, né? Porque tem o qualitativo no sentido do volume do fluxo, tem o quantitativo, tem o qualitativo no sentido do fluxo em si, do tipo de fluxo, se é qualitativo, né? Se é internacional, se é doméstico. Tem um quê de quantitativo no sentido do volume do fluxo, né? Não tem o quantitativo do volume de fluxo. Falei besteira. Falei besteira porque é só o qualitativo mesmo. No máximo, é um quê de ordenado e não de quantitativo. Quantitativo seria se a grossura da linha me dissesse o volume do fluxo. Mas aqui, no caso, a grossura da linha só está me dizendo tem mais fluxo, tem menos fluxo. Então, isso é o ordenado. Estão me acompanhando? Faz sentido o que eu falei? Né? Oi. Talvez se fosse comparar a questão do pontual, né? Você falou da hierarquia dos pontos. Talvez se fosse comparar cada ponto, o volume de voos, aí poderia ser quantitativo. Isso. É isso, não é? E isso for verdade, né? Se a gente der um zoom e a gente entender que o tamanho do ponto tem a ver com o fluxo, né, daquele aeroporto em questão, aí nós diríamos que é quantitativo. Eu chutaria aqui que é ordenado também no caso dos pontos, né? Assim, o ponto maior é o que tem mais, ponto menor, eu chutaria que eles não estão fazendo uma coisa precisa em termos quantitativos, né? Então, o tipo de mapa é um mapa de fluxo mesmo, ele é... Mapa de fluxo, eu não sei fazer mapa de fluxo, tá? Eu acho mapa de fluxo muito difícil, é muito complicado. Então, para o mapa de fluxo, ele está excelente, porque o mapa de fluxo é extremamente complexo de fazê-lo de forma legível, né? Que comunique. E aqui eu acho que ele está conseguindo comunicar bem, a gente está conseguindo entender coisas a partir dele. Não é um mapa fácil de fazer. Vamos lá. Ai, que mapa bonito esse! Tem muita coisa nesse mapa. Sabe que esse mapa aqui inspirou uma aluna de Cartigel do ano passado a fazer o trabalho dela sobre Covid e rede urbana. Então, foi a base do trabalho dela. Então, está mostrando aqui a densidade, né, da proporção de casos confirmados com o novo coronavírus no estado de São Paulo. Então, o que tem de principal nesse mapa, tem muita coisa nesse mapa, né? O que tem de principal aqui na base é um mapa de densidade, né? Densidade de casos. Não sei como que a pessoa fez densidade de proporção, mas eu estou entendendo que é uma densidade de casos, né? Já aqui, então, apresentou como densidade e aqui apresentou como número de confirmados, ou seja, com os círculos proporcionais aqui. Então, vamos olhar primeiro uma das dimensões desse mapa, que é essa densidade aqui. Na questão da densidade, embora a densidade ela seja originalmente quantitativa, a pessoa aqui optou por fatiar essa densidade e tratá-la como ordenada, né? Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. O que faz todo sentido, né? E como ordenado, utilizou como variável visual, eu diria que é mais um pouco de cor, sim, mas mais do que cor, mais o valor, né? A questão do degradê. Nessa implementação de densidade que eu vou entender como como zonal. A gente até poderia chamar de isorrítmica. Quando a gente pega uma variável contínua, né, de densidade e fatia, que é o que a gente faz em mapa de hipisometria, que a gente fatia a altitude, a gente pode chamar isso de isorrítmico, né? Porque essas linhas aqui, ó, elas estão com o mesmo valor, certo? Então, ele tem um quê de isorrítmico, esse mapa aqui.
a parte de baixo, a parte da densidade fatiada. Ele não tá... É diferente da densidade aqui, ó. Aqui, a densidade foi tratada, mantida da forma quantitativa e mantida da forma totalmente contínua, né? Esse mais empregos, menos empregos. Aqui não. Optou-se por fatiar essa densidade, né? Então, essa representação isorrítmica, e tratou isso como ordenado, muito baixo até muito alto, que tá ótimo, é interessante, né? Um outro plano de informação, aliás, tem 3, ainda tem rotas principais aqui, tem 3 planos de informação aqui. Um outro é esse número de confirmados, né? Que aí manteve a representação quantitativa, não deixou ordenado igual aqui, então colocou ela como quantitativa de 1 até 5.000, aqui nesse... se tiver um pontinho é 1, à medida que aumenta é 100, se tiver nessa magnitude já é 5.000. Então, trabalha como quantitativo, uma implementação pontual e trabalha com tamanho, né? Aqui, nitidamente com tamanho e com círculos proporcionais. Bom, essa é outro plano de informação. Júlia, você está dando trabalho nessa representação aqui, hein? Tem muita coisa aqui. Mas é bom, é bem didático. 1, 2, e no terceiro, está escrito aqui, lá embaixo, rotas principais de dispersão do coronavírus, né? E aí, ó, principal eixo de locomoção e eixo secundário de locomoção. Aqui tem algo entre qualitativo, mas é também um pouco ordenado, porque tem um senso de hierarquia aqui, né, do que é principal e do que é secundário. Então, ele é qualitativo para ordenado, né? É uma representação linear, são essas vias aqui, né? Representação linear, se trabalhou com a variável tamanho, né? Então, entendendo como ordenado, se lançou mão do tamanho. Então, deixou vias bem fininhas, vias médias, faltou especificar o que seriam as vias bem fininhas aqui na legenda, e vias mais grossas, né? Concordo que o mapa atende ao que se propõe informar e traz relação entre os dados e algumas características locais do estado de São Paulo. Eu gostei desse mapa também. Às vezes eu acho ele meio too much. Assim, botou muita coisa, mas eu acho que a intenção era ser too much, digamos assim, né? Mostrar a dramaticidade de algumas áreas. Então, para além daquele vermelho que já está ali na região metropolitana de São Paulo, muito alta, ainda tem os círculos proporcionais e a sobreposição de círculos proporcionais que reforçam isso, né? Acho que tá bem esse mapa, Flávia, tem, dentro da geografia aqui, tem um pessoal que estuda a geografia da saúde, né? Uhum. E eles tentaram montar uma série histórica, assim, da evolução do Covid no estado, né? Então, eles iam mês a mês, às vezes até semanal, lançando esses mapas. Foi bem legal a gente ver esse avanço, assim, deu para acompanhar isso de perto. Sim, muito interessante. Essa aluna, vocês podem... Olha os trabalhos do ano passado. Essa aluna que se inspirou nesse trabalho, ela fez até mapa animado no final, sabe? Sim, ficou bem legal. Não, os alunos que ficaram, estavam mega empolgados. Eu não espero nada menos de vocês, porque os alunos do ano passado... A cara do Gustavo, eu adoro a sua expressão, Gustavo. Super se empolgaram, fizeram trabalhos maravilhosos e individuais, pasmem. Aqui vocês estão em equipe, né? Olha que coisa maravilhosa. O Gustavo até desligou a câmera. Não, tudo bem. Só porque você falou meu nome resolveram entrar aqui. O povo não quer nem que eu preste atenção mais nessa aula. Mas, gente, eu não tenho... Eu vejo esses mapas e eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu faço uma IC, eu faço um mestrado e um mapa desse, gente. Não é possível. Eu fico chocado com a quantidade de dados no negócio só. Eu peguei o meu mapinha ali super basiquinho, soninhas e dados, pra mim aquilo lá já foi ótimo. Pelo amor de Deus. Gente, mas um mapa simples também informa muito. Eu já tive curso da pós que eu dei que o aluno aprendeu a fazer um mapa, mas aquele mapa, ele chorou vendo aquele mapa,
sabe? Mapa super simples, ralou muito mais para organizar os dados que permitiram ele fazer aquele mapa temático extremamente simples. Mas eu saí da aula quase chorando, porque era uma pessoa que viajava 2h30 para chegar na minha aula, e o trabalho final foi extremamente simples, mas extremamente importante, sabe, assim, para ele, para o que ele estudava, para aquilo que ele queria entender. Vamos lá. Taxas de casos confirmados pela Covid nos municípios do Brasil. Tá. Então, tem algumas taxas de casos confirmados, aglomerados. Bom, entendo que onde está mais vermelho, né, tem mais casos, né, as taxas, né, aqui a gente está em taxas por 100 mil habitantes. Então, os espaços mais escuros, né, e os espaços mais vermelhos. Então, nesse sentido, é um dado, de novo, originalmente quantitativo, que foi fatiado para ordenado, certo? Porque, embora as taxas sejam quantitativas, na hora de mapear, foram criadas 10 classes, certo? Então, nesse aspecto aqui, é um modo de implementação zonal, né? Esse aqui de baixo. E a variável é valor aqui, né? Aqui é valor. Tá tudo ao redor do vermelho, né? Do preto para o vermelho é valor, né? É um mapa, essa base aqui é um mapa coroplético. Esses espaços luminosos aqui eu preciso entender, né? É a coisa, espaços luminosos, tá, é o valor do pixel baseado nas imagens noturnas, né, não sei qual, tá aqui embaixo, deve estar aqui embaixo, as imagens noturnas da NASA, né. Aqui, espaços luminosos, eu diria que é só a presença ou ausência de espaços luminosos, não sei se eu estou enganada, assim... Eu não sei se tem alguma... Tanto que na legenda só tem o amarelo. Eu acho que é simplesmente se nas imagens noturnas da NASA foi observado, né, se essas luzes noturnas foram constatadas. Eu acho que esse sentido ele usa... É mais algo de referência, né? É um mapa, concordo que é um mapa bem... Então, nem sei se é símbolo... Tá, tudo bem. Podemos entender que cada luz é um ponto. Pode ser símbolos pontuais nesse sentido. Pode ser, né? Mas eu acho que aqui é mais... Cada pontinho desse... Pensando que é da NASA, seria mais um pixel. Se o pixel, ele é iluminado ou não. E eles estão mostrando aqui como se fosse uma máscara dos pixels iluminados, digamos assim, né? Eu chutaria que é mais algo nessa linha. É um mapa bem diferente, concordo. É difícil mesmo. Tem vários elementos do mapa, né? A legenda está claro, tem o norte. Não tem as grades, mas tem o norte. Tem uma escala gráfica, um mapa bem feito. Eu não sei qual é o objetivo exatamente desse mapa, do porquê que os espaços luminosos foram colocados aqui, teria que entender o trabalho, né? Para mim, acho que eu gostaria de ver esse mapa sem os espaços luminosos e depois com os espaços luminosos, para ver o que tem embaixo desses espaços luminosos. Porque olhando só da forma como está aqui, dá a entender, e eu não sei se isso é verdade, não sei se é isso que o autor quis comunicar, que os espaços opacos, né, que são os não luminosos, têm taxas mais altas de Covid. E não é isso, né? Eu imagino que sejam nos lugares mais densos e mais luminosos que tenham taxas mais altas. Só que como a unidade de análise tem uma discrepância aqui de unidade de análise, porque se a gente for pensar no norte... às vezes um polígono enorme desse, é enorme, porque os municípios aqui são enormes, que está todo vermelho, na verdade esse vermelhão todo, ele tá nesse pontinho amarelo aqui, sabe?
toda essa taxa aqui vermelha, que descontrolada, que está atribuído ao município inteiro, que é gigante, pode ser esse pontinho amarelo. Então, acho que isso está confundindo nesse mapa. Sim, minha leitura, né? Porque a gente está com unidades espaciais de análise aqui muito distintas, né? E uma interfere na interpretação da outra. Então, eu faria essa crítica. Mas ele está bonito, ele está interessante, né? Alguém tem algum comentário? Não? Consumo em presidente prudente. Vamos lá. Consumo de bens. Espera aí. Esse mapa, Flávio, eu tirei de um livro, por isso que ele não está muito, assim, nítido, né? Está meio esquisito, assim. Mas é um mapa intraurbano, na verdade, né? Eu acho legal os mapas que a Júlia estão trazendo, eles são mapas de síntese, né? Assim, eles são mapas que juntam muita coisa para a gente fazer uma análise, né? Que junte muita coisa. Então, é legal quando a pessoa, se vocês conseguirem, assim, no final do trabalho de aproximamento de vocês, ter um mapa de síntese que, pá, mostra aquilo, né? Tipo, esse mapa aqui é um mapa de síntese que, pá, mostra aquilo que vocês queriam mostrar, né? O ponto que vocês... Mostra graficamente as conclusões do trabalho de vocês, né? Isso é bacana, né? Esse aqui tem bastante coisa. Consumo de bens. Onde tem mais consumo de bens? Indicações de lazer e serviço. Tá dando para entender as legendas? Eu leio aqui, tá dando? Não, eu tô. Tá. Rendimento mostra que aqui em azulzinho, né, roxinho, são as áreas mais ricas, em vermelhinho são as áreas mais pobres, mostra onde estão os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, então, provavelmente está querendo mostrar que os empreendimentos faixa 2, né, que são esses em azul, estão em áreas mais bem equipadas, né, estão mais próximos de áreas com maior proporção de pessoas, de chefes de família com renda superior, ao passo que os da faixa 1, né, não, se bem que tem uns da faixa 2 aqui periféricos também, mas os da faixa 1 são mais periféricos, mais longe do lazer e serviço, e o perfil dos entrevistados, tá, aqui localiza os entrevistados, mostra onde é a área central, onde é o Parque do Povo, né, algumas indicações. Nitidamente é um mapa de síntese, né, então tem um trabalho por trás que está fazendo uma reflexão sobre a localização dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, e sua relação com equipamentos, grupos sociais e outros pontos de referência. Também tem alguma entrevista, né, que deve apresentar os resultados e está mostrando onde estão os entrevistados, né. Então, de fato, mistura tudo. Mistura o quantitativo, quando fala o que tem de lazer e serviço, aqui 1, 4, 8, né, que é pontual e que trabalha a questão da cor, porque você tem o vermelho e o laranja para indicar coisas diferentes, e do tamanho, né? Então, coisas diferentes qualitativo, com cor diferente, tamanho diferente para indicar o quantitativo. Então, mistura tudo aqui nesse mapa de síntese, né? Cores diferentes aqui, mais no sentido quantitativo, no sentido qualitativo, para dizer essa é a área mais rica, essa é a área mais pobre, vermelho mais pobre, roxo mais rico, né? Opa! Então, mistura várias variáveis visuais, vários tipos de representação, o que faz sentido no mapa síntese, né? Que é o fruto de uma análise que foi feita. Tem um livro, mas isso... tá aqui, né? Que a Júlia falou, possui informações de forma de síntese com variáveis diversas. É um exemplo, né? Interessante. Pluviosidade. Isso aqui é um mapa típico, tá lá nos meus slides, eu ia apresentar isso, mas é legal quando eu não tenho que apresentar, vocês que estão apresentando. É típico de um mapa isorrítmico, né? Que você tem uma superfície contínua, a questão da pluviosidade, né? Um dado contínuo que cobre todo o território de São Paulo, mas que foi fatiado, né?
foi fatiado, e aqui está o resultado desse fatiamento em classes da pluviosidade. Então, sim, um mapa é uma informação originalmente quantitativa, que foi feita de forma ordenada, né? É uma implementação zonal, um zonal alternativo, que não é um zonal pré-definido, né, como os municípios, etc., mas é um zonal que ele parte dos dados, né, que é típico dessas cartas isorrítmicas, então, ele parte dos dados, são zonas que se formam, né? Variável visual, tamanho por quê? Viajei. Cor e valor, não sei por que tamanho, né? Talvez tenha alguma coisa aqui de tamanho que eu não esteja vendo. E é coroplético, né? É um tipo específico de coroplético que o pessoal chama isorrítmico, né? Também acho super didático, bom, mostra bem a diferença de pluviosidade. Olha, aqui chove bem mais, aqui é bem mais seco. É um mapa que comunica bem, né? Com cores adequadas, que já respeitam convenções da área, né? Acho que originalmente, aqui está apagadinho, mas acho que originalmente tinha as grades, provavelmente tem a escala. É um mapa, isso aqui é um mapa. Flávia. Né? Oi. É uma pergunta. Quando o dado, por exemplo, eu tive essa dúvida fazendo análise dos mapas que eu escolhi, mas se ele é ordenado, ele foi antes ou quantitativo ou qualitativo, certo? Ele nunca é só ordenado, ou ele pode ser só ordenado. Deixa eu ver. Eu acho que algo assim, secundário, principal, taranã, seria ordenado, né? Assim, é apenas, né? Acho que sim, né? Acho que pode ser só ordenado. Sim. Tá bom. Tem dúvidas. Boa pergunta. Comumente é algo que era quantitativo que a gente fatiou e virou ordenado. É mais comum, né? Mais comum mesmo. 20 melhores e 20 piores cidades em saneamento básico, né? Sim, é um dado qualitativo, né? Porque aqui você tem em azul as melhores, em cinza, né? E outro símbolo para baixo, assim, as piores. Modo de implementação pontual, variável visual cor, né? O azul tá as melhores, piores cinza, junto com forma, né? O valor eu acho que ficou por conta do preenchimento dessa forma, dessa gotinha, né? Que você... orientação no sentido para cima e para baixo pode ser também, né? E o tipo de mapa é símbolos pontuais. Sim, acho que comunica bem, né? É uma figura, né? Uma figura que quer ser clara, quer informar, assim, para um leitor leigo sobre um determinado aspecto. Aqui os melhores, aqui os piores. A gente vê uma concentração onde estão os melhores. Acho que consegue passar bem essa informação também. Mapa do transporte metropolitano, né, que a gente conhece bem, um ótimo exemplo. Sim, ele é qualitativo, linha azul, linha verde, né? Modo de implementação linear, pontual no que se refere às estações, né? Ótimo. Tipo de mapa de símbolos lineares e pontuais, certo? Né? O pontual mostra também um pouco das conexões, é bem interessante esse tipo de mapa. E sim, ele tem um nome para isso, que agora me fugiu. Ele não é algo que segue uma escala cartográfica, né? Diego, você lembra? Me fugiu, tem um nome isso. Eu vou lembrar e eu falo na próxima aula, né? Porque ele não é um mapa, certo? Ele não está seguindo as coordenadas geográficas. Ele está seguindo a questão da relação de um ponto ao outro, de uma linha com a outra. Mas ele não é um mapa tradicional, então ele não é um mapa, tem um nome que agora me fugiu.
né? Porque ele não segue, ele não está em Sigas 2000, ele não está seguindo XY, etc., né? Embora eles tenham, não sei como, colocado uma escala gráfica aqui. Porque, para mim, essa escala não teria escala gráfica, porque as estações não são equidistantes, como mostra aqui, né? Enfim, e nem a linha segue necessariamente o norte. Então, no fundo, eu acho inadequado que tenha uma escala gráfica, né? E um norte aqui. Tá, o norte é um pouco de referência, mas significa que aquela linha rubi, que está assim, totalmente para o norte, que ela seja, de fato, assim, um norte, uma direção norte perfeita, né? Então, essa seta do norte, a escala gráfica, estão meio que misleading aqui, levando a gente à confusão. Eu tiraria esses dois. Nunca tinha uma seta do norte e uma escala... Que ótimo que vocês trouxeram isso. Muito bom, Leonardo. Professora, pode falar. Eu achava que esse mapa, ele não fosse um mapa, fosse uma figura só. Ele não é um mapa. Informativo, sabe, das estações. É uma figura, não é um mapa. Tá, se quiser chamar de mapa, aí chama, mas não é um mapa, porque você não está trabalhando com as coordenadas, você não tem nenhum compromisso fiel com a localização geográfica aqui, né? Então, ele é útil para o propósito dele, muito útil, né? Assim, não é que eu queira mudar ele, não. Acho ele ótimo e lindo, gosto muito dessa representação. Eu acho que é curioso até, Flávia, que no metrô, quando você vai, tem sempre dois mapas. Tem esse mapa e tem um mapa cartográfico de verdade. Tem um mapa geográfico que tem o desenho da linha com as estações. Daí esse tem escala, norte, né? Mas esse, de fato, ele é mais uma figura indicativa. Mas o metrô também tem o seu mapa original. Daí é até legal que, quando você chega na estação, ele sempre tem um embaixo do outro, um do lado do outro. Você consegue até comparar, assim. Então, é legal porque esse mapa, ele segue, entre aspas, algum desenho. Tipo, de fato, a linha amarela, ela faz uma contraposição com a linha azul naquela altura. Mas quando você põe no mapa geográfico mesmo, no mapa cartográfico, é bem legal que você consegue ver exatamente onde está na realidade, assim. Acho legal que o metrô põe esses dois mapas. Sim, e vai ver que eles são muito diferentes, né? Assim, por isso que não faz sentido. O erro aqui nessa representação, para mim, é colocar a seta de norte e a escala gráfica. Porque... E chamar de mapa, né? Mas tudo bem. Tá mais certo em inglês, ó. Metropolitan Transport Networks. É a rede do transporte metropolitano, é isso que está representando, né? Não precisa botar a palavra mapa ali. Ocorrências de dengue, chikungunya e zika no Brasil. Ah, legal, porque esse aqui tem também um pouco da questão da... Deixa eu ver se ele misturou. Não, tem isso mesmo. Então, é um dado quantitativo e qualitativo também, né? Eu acho. Porque além da quantidade, tem 3 categorias: zika, dengue e chikungunya. Certo? Esse mapa está criativo. A zika representa com listras verticais, a dengue com listras horizontais e a chikungunya com cores, né? Mas cor no sentido de valor, né? Então, que é o chikungunya mais coroplético, né? Tá, e aí ficou bem interessante aqui, porque quando mistura a zika com dengue, dá um quadradinho, né? Dá uma gradezinha, assim, que ela pode ser mais esparsa, né? Ou menos esparsa. Muito interessante isso aqui. Né? Mais esparsa, assim, igual tá no Rio Grande do Sul. Ó, o Rio Grande do Sul inclui a cor mais clarinha, de pouco chikungunya, e uma grade mais esparsa, que são menos casos de zika e menos casos de dengue, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha que interessante isso. Tá bem interessante essa... Tá. Se a gente for olhar o Mato Grosso,
tem poucos casos de chikungunya, porque está bem clarinho, mas tem muitos casos de zika e muitos casos de dengue, né? Que aí está uma gradezinha bem fininha, né? Então, mistura dados quanti com quali, modo de implementação é zonal, a variável visual é em cor e valor, tá? Faz sentido. Valor aqui mostrado de formas diferentes, né? Tanto essa coisa do corocromático, assim, né? Quanto a coisa das distâncias das linhas. Né? Então, é valor o forte desse mapa aqui. Tipo de mapa coroplético. Achei que ele também está compreensível, acho que ele cumpre a sua função, né? Talvez as representações de zika e da dengue, mas eu até achei que a combinação ficou interessante. Né? Oi, professora. Pode falar. Oi. É interessante esse mapa. O que eu não... Assim, né? Ele separou zika e dengue de acordo com a orientação das linhas, né? Isso, de acordo com a orientação das linhas. O que... Agora, você vê que a escala tá diferente, né? Entre zika e dengue, né? Tá diferente? Não sei. Ó, você tá vendo, ó, por exemplo, a primeira classe de zika é de 1.3 a 13.1 bom. casos Sim. a 100 mil habitantes. E a outra é 28.3, né? Uhum. Ele optou por fazer dessa forma, separado, né? Mas ele também poderia ter feito junto e aí ter feito numa única escala, né? Até porque você não tem casos, por exemplo, de estados que não tenham zika e tenham dengue ou o contrário. E aí você teria só uma orientação, por exemplo, só vertical ou horizontal, né? Eu acho que ficou interessante, mas talvez ele poderia ter juntado isso daí. Eu acho que foi uma opção. Eu acho que isso foi pensado pela pessoa que fez o mapa. Porque a escala da zika, ó, de 1.3 a 652, da dengue de 28 a 2.516. Se botasse a mesma escala, ia parecer que tem pouca zika, porque de forma relacional tem menos zika do que dengue, né? Ele quis pensar assim, considerando, né? Ele deve ter feito isso provavelmente essa divisão foi meio que feita por quantio, meio nessa linha, porque vê que ela que está bem representada, todas as escalas, né? Então, da cor eu não sei, mas acho que sim também. Acho que é porque os estados grandes que estão clarinho, aí parece que tem mais, mas eu acho que é uma divisão meio por quantio, porque você tem todas as classes bem representadas. Foi uma opção dele. Quis ver assim, ó, olha aqui, se a gente for olhar lá no Nordeste, o negócio é feio, né? Se for olhar Rio Grande do Norte, tudo é muita chikungunya e de forma relacional, muita dengue e muita zika. Sim. Entendo que foi uma... É que são três doenças, né? Uhum. E aí ele representou duas delas por essas rachuras, né? E uma de forma coroplética, né? Olha, fez milagre. Ficou bem interessante mesmo. Ficou interessante. Muito bom esse exemplo. Não é comum. Isso, usou a criatividade. E tem os elementos de um mapa aqui, né? Tem o norte, Sim. tem as coordenadas. Ficou bem legal mesmo. Qual nunca tinha visto. Eu também não. Gostei, gente. Foi interessante. Muito interessante. Eleição nos Estados Unidos, 2004. Então, aqui a gente tem margem de vitória em vermelho, né? Tons mais quentes para o Bush, George Bush, e em azul para o John Kerry. Então, nessa coisa, George Bush e John Kerry é algo nitidamente qualitativo, né? Então, uma classe
na coisa do vermelho e outro do azul. E aí tem o degradê, que aí é a variável visual valor. Então, essa parte de baixo, né, bem corocromática, corocromática, sim, né? Tá, essa coisa do... Achei que esse cinza, não foi muito feliz desse amarelo pro vermelho ter uma coisa meio cinza aqui, porque perde um pouco, a gente perde um pouco do valor no meio do caminho, assim. Seria melhor fazer, de fato, um degradezinho, assim. Um amarelo mais escurinho ali, em vez desse, uma coisa meio acinzentada. Mas isso é porque não usou o Color Brewer, que eu vou botar aqui no chat para vocês, que vocês têm que entrar nesse site, inclusive era o último slide da aula. Color Brewer, né? Vocês pesquisem aí no Google, que é uma página de conselhos para cores de mapas. E é muito bacana, porque tem várias palhetas. Se tivesse usado uma palheta Color Brewer, não tinha acontecido isso. Né? Brewer é uma pesquisadora, né, que trabalha com mapas temáticos. Bom, o que mais que tem? Também tem uma implementação pontual aqui, né? Que é Voter Turnout as Percentage of Voting Age Population. Turnout é o quê? Que não votou ou que votou? Não sei. Turnout é quem foi votar. Porque lá o voto, lá o voto não é obrigatório, né? Então... O turnout quer dizer foi votar. Até que pode ver que, por exemplo... não, acho que... Eu não sei, na verdade, porque... Engraçado, porque você pode ver que na Califórnia e no Texas é o mesmo, são estados diferentes. Então, assim, que votam diferente. Vamos ver, voter turnout. Participação eleitoral, é isso que quer dizer. Voter turnout as percentage of voting age population. Né? Então, mas isso aqui tá tendo dificuldade. Eu não entendi, vocês entenderam? Então, eu acho estranho, porque, pelo que eu entendi, esse voter... é a Pasqueto, né? Mariana, fala aí. A gente tava falando do seu mapa, agora você tá na aula. Pelo que eu entendi, o voter turnout da parcela da população que pode votar, tem idade para votar, é quantos dessas pessoas foram votar, entendeu? E aí, a bolinha branca de 0 a 55% das pessoas, acho que acima de 16 ou 18 anos. E aí, depois 55 a 60 e 60 a 100. Nossa, eu entendi tudo errado. Eu entendi, assim, como se fosse por cohorte, assim, né? De gente de 0 a 55 anos. Parece. Quando eu bati o olho, eu também. Agora que eu tô lendo melhor, é isso mesmo. Tá, então onde o pessoal participou mais, né? Então, onde o pessoal participou mais tem bolinha preta, onde o pessoal participou menos tem bolinha branca, e mais ou menos, tem que esse mais ou menos tá de 55 a 60, né? Talvez seja algo relacionado a quantil também, né? Tenha muito... Que é o que aparece aqui. Muitos estados ficaram entre 55% e 60% da população votou, como a gente pode ver. Então, essa é uma medida meio padrão, né? Que tem muitos estados assim. E tem os abaixo de 55 e os acima de 60. Não, tá claro, tá claro. Depois que a gente entendeu, primeiro, ignorância da professora, se voter turnout era participação ou abstenção. E segundo, entender que não estava falando de faixa etária, mas sim do percentual. Né? Beleza. Acho que está claro. Tirando essa coisa da escala aqui, que essa corzinha aqui não está ajudando muito. Chuvas de granizo nos Estados Unidos. Modo pontual, quantitativo, variável visual, tamanho, nuvem de pontos. Não está claro esse mapa para mim. Porque a nuvem de ponto, ela envolve você deixar claro o que cada ponto representa, sabe? Porque, em geral, uma nuvem de ponto,
ela não vai trabalhar com a variável visual tamanho, não. Todos os pontos são do mesmo tamanho. Mas todos os pontos têm um significado. Por exemplo, aqui eu estou inferindo que um ponto significa teve uma ocorrência de chuva de granizo. Mas aí também falta a informação. Quando? Em que período, né? É qualquer chuva de granizo? Tipo, um granizinho de nada ou um granizão? Tá faltando um pouco mais de detalhamento, ao meu ver, nesse mapa. É muito comum fazer nuvem de pontos, dizendo assim, um ponto representa 10 mil pessoas, né? Então, você tem que dar um significado mais claro para esse ponto. Então, nesse sentido, mas ele informa de que, passa essa informação de que tem chuva de granizo, né, mais a leste. Então, nesse sentido, ele passa uma mensagem, né? E é uma figura também, né? A gente vê que não tem os elementos de um mapa, muito provavelmente é um mapa interativo. Isso aqui está com toda a cara de ser um mapa interativo. Governo de São Paulo, macros e regiões turísticas do estado de São Paulo. Então, aqui é qualitativo mesmo, né? Então, a gente tem cada cor uma região turística diferente, certo? Tá correto? É por zona, variável visual é cor mesmo, é um mapa corocromático e delimitou as macrozonas com uma linha, né? Com essa linha preta, porque você vê que tem regiões turísticas, são as RTs. Se a gente olhar aqui mais, aqui fica mais claro, né? Então, essa linha deve ter delimitado uma macro região turística, né? Que é composta por 3 regiões turísticas. E tentaram meio que combinar a cor das regiões turísticas que estão dentro da mesma macro região. Acho que tá bom. Ficou bem feito esse mapa. Ficou interessante. Tem o norte, ainda é um mapa, assim, para comunicar, não é um mapa super formal, não tá aparecendo aqui escala, né, nem as grades. Não, grade não precisa porque tem norte, mas pelo menos uma escala precisaria. Mas tá uma boa figura, um bom mapa. Conheço esse aqui, que é o mapa de calor dos casos de Covid. Entre nós, essa gravação é só pra gente. Tá meio porcão isso aqui, né? Porque colocou o mapa de calor. Enfim, eu faria essas coisas com um pouquinho mais de capricho, colocaria os municípios vizinhos ao redor, pelo menos. Porque aqui a gente lida nitidamente com um problema de borda, quando a gente faz esse mapa de densidade de calor, porque está considerando os casos. Bom, eu tô indo além da interpretação temática aqui, que a gente... Vamos para as variáveis visuais, né? Pegou os casos de Covid, fez uma superfície de densidade, um mapa de calor, né? E fatiou essa superfície. Mais ou menos. Não fatiou, não. Ele está contínuo, gente. Ele está contínuo numa escala... Embora aqui pareça fatiado na legenda, então a legenda também já tem problemas, né? Embora na legenda pareça fatiado, é uma escala contínua isso aqui. Porque você vê nitidamente que vai do vermelho mais escuro, um pouquinho menos escuro, até o laranjão menos escuro, até o amarelo. Então, tem aqui o espectro, né? Então, ele continua como quantitativo. A legenda está dando a impressão que ele está ordenado, mas eu não estou vendo aqui... Não é como um mapa isorrítmico que eu mostrei para vocês. Isorrítmico. Ele não está com os cortes, com o fatiamento rígido, não. Né? Ele está bem degradê, isso aqui. Então, eu diria que ele está uma coisa entre ordenado e quantitativo. Modo de implementação, eu chamaria de zonal também, considerando a célula. A variável visual é do valor, da cor para o valor, mas é isso mesmo. E coroplético. Mas, diga, deixa eu falar.
eu acho que, eu não sei porquê, mas não apareceu algumas coisas que eu coloquei, eu não sei se... Enfim, tipo, eu tinha feito comentário até. Eu tinha feito comentário que ficou meio confusa essa parte do, tipo, que ele faz os pontos e os riscos para puxar, tipo, os nomes dos mapas. Entendi. É que como o rótulo dos bairros, vocês veem que tem o rótulo dos bairros está pequenininho lá. Uhum. Como ele está muito pequenininho, seria até melhor tirar, né? Como viu que o mapa não ficou bom, ficou com o nome dos bairros muito pequenininho, mas gostaria de chamar a atenção, né, de dar referência para o leitor de alguns bairros, começou a puxar setas. É uma figura isso aqui, né? Entenda como uma figura, porque não tem... Eu peguei no boletim de Santo André mesmo. Não, eu conheço, eu também já... eu bati o olho, eu reconheci. Mapa de densidade, gente, aqui a gente tem, agora falando do ponto de vista de análise espacial, né, não só do ponto de vista da cartografia temática. O que a gente tem aqui é algo que, se a gente olhar aqui para o norte, tá? Fez a densidade aqui. Passou a divisa de Santo André, significa que está azul aqui, para além da divisa de Santo André, aqui... a divisa aqui tá vermelhinho aqui, passou para cá, tá tudo bom? Tá azul? Não, né? Aqui tem um problema de borda seríssimo e eles deveriam ter escondido essa coisa que vai para além de Santo André, porque tá informando mal, né? Tá informando que aqui, nesse lugar aqui, não tem casos de Covid, é muito azul. E, na verdade, o que tem aqui é uma ausência de informação. A informação dos casos de Covid aqui fora dos limites de Santo André, não foi considerada para estimar essa superfície de densidade. O que em si já é um erro, certo? Porque a gente sabe que a coisa não acaba na divisa de um município. Então, o correto seria considerar os valores, o correto mesmo, se a pessoa quer entender, né, o problema, seria considerar os valores para além dos limites, porque aí você estima bem a densidade. Mas ok, é um limite político, casos que estão ali não me interessam, mesmo que eles influenciem nos casos que estão aqui, né? Então, certo seria fazer um mapa dos casos para além das fronteiras. Não é para além das fronteiras, então que pelo menos delimite bem essa fronteira e não fique mostrando esse azul aqui, que dá a entender que para fora de Santo André as coisas estão azuis, né? Então, é essa a crítica principal do mapa de calor, como eles apresentaram aqui. Então, tem muitos problemas esse mapa, né? Informa sim, onde tem maior densidade de casos, que quem conhece a cidade vai ver que coincide com os casos, com os lugares mais densos. Então, também acaba informando pouco em relação a isso. Porque aqui, o legal seria aqui fazer, claro, faz sentido, né? É mais denso, tem mais densidade de casos, mas eu gostaria de ver aqui uma razão de kernel, que é você pegar essa superfície de densidade dos casos e dividir pela superfície de densidade populacional mesmo, para você ver onde que as taxas estão maiores, né? Eu faria aqui uma razão de kernel, além do mapa de kernel, eu faria uma razão de kernel. Ih, deu tilt aqui. Peraí. Deixa eu ver se... Tá, peraí. Ué. Assim tá aparecendo quando eu boto para apresentação. Agora deu. Deixa eu ver se eu botar assim de novo. Deu. Concentração de hospitalizações por síndrome respiratória grave e distribuição das origens das viagens de transporte público. Bastante coisa aqui também, né? Tem aqui uma coisa indicativa, um achurado, áreas com alta concentração, que mostra aqui, né? Tá. Fez um heat map, bastante mapa de superfície de densidade, né? Aqui, de novo, superfície de densidade de... O que é aqui? Hospitalizações, aí de menos hospitalizações até mais hospitalizações, mais cinza. Então, aqui usou valor, nitidamente, né?
usou a cor para distinguir os temas distintos. O que era hospitalização e o que era coisa das origens das viagens, né? E aí, onde é mais origem tem a maioria das viagens, né? A origem das viagens está em vermelho, certo? Que está aqui. Acho que quer mostrar aqui que é esse pessoal que precisa se deslocar bastante e que está localizado nas periferias, né? Então, coincide com uma concentração de origem das viagens, ou seja, as viagens se bem que aqui são as viagens em qualquer tempo, né? Seria mais legal se fossem as viagens em plena pandemia, mas eu acho que não é o dado que eles têm. Mas onde as pessoas viajam mais, a origem das viagens mais acentuada, coincide com áreas de concentração hospitalar, né? Acho que é isso. Então, tem o que de... Pode falar. Oi, professora, eu queria só tirar uma dúvida com a Mariana. Esse recorte mais na área central de São Paulo foi feito pelo próprio Instituto ou é só um recorte assim que você colocou mesmo? Não, foi feito pelo próprio Instituto. Tá eu até posso mandar, eu vou mandar aqui a a matéria do Instituto que eu peguei esse mapa, que eu acho que é bacana, assim, o texto. Mas, sim, eu achei curioso também. Pegaram bem essa parte. Por que recortar justamente nessa faixa, né? Sendo que existem coisas para baixo e para cima também, né? Não, mas você está falando esse achuradinho aqui? Não, eu estou falando do retângulo envolvente, digamos assim. Tá, entendi. O município é bem maior do que essa área. Acho que quis fazer um zoom aí. Mas eu acho que se a gente pensar bem também, o pedaço que ele começa pegaria a zona rural já, ele tá pegando a parte urbana de São Paulo. A partir dali, áreas mais densas. Ali ele tá pegando áreas de maior concentração e ali para baixo já começa a zona urbana, ele já tá ali na zona sul, ele tá pegando o extremo da zona sul, ele tá pegando só a parte que é a parte urbana da cidade. E também essa é a área mais concentrada, né? Eu tô rindo aqui, agora que eu notei uma coisa, que, tem que sair esse negócio preto para vocês verem. Que eles botaram uma escala gráfica, ok, acho que o local da escala gráfica foi inadequado, porque tá no meio da informação, tinha que ser no cantinho que tá branco, mas eles não botaram uma seta de norte, né, eles botaram uma seta de sul. É muito coisa de arquiteto isso. Eles estão precisando de alguém do BPT lá no Instituto Polis para ajudar Não, acho que ia se fazer diferente. Não, eles estão capacitados, mas a convenção é botar o norte. Não, é super legal os mapas deles que eles estão fazendo durante a pandemia. Não sei, acho que quem não viu, vê no Instagram, assim, ou no site, é muito legal. Maravilhosos, eles fazem coisas maravilhosas, mas achei engraçado eles botarem uma seta do sul e não do norte. Ok, eles quiseram fazer diferente. Tá, é que a convenção é o norte, mas não tem problema, né? Vou passar rápido agora os outros mapas para a gente ver a variedade, e eu gostaria que vocês usassem essa apresentação dos colegas e a minha apresentação, que eu não apresentei, mas não fez falta nenhuma, porque a apresentação de vocês cobriu muita coisa interessante, como referência para se inspirar no mapa de vocês. Então, fiquem agora, o dever de casa agora vai ser fazer o tutorial, né, da elaboração de mapas, o primeiro, mas na hora de elaborar o mapa de vocês, se inspirem, claro, vocês não precisam fazer o primeiro mapa de vocês, por favor, não façam isso, juntando 3 temas diferentes, que nem a maioria dos... Façam o primeiro mapa de vocês simples e legível, né? Depois vocês, de repente, para o trabalho final, mapa síntese, aí vocês podem ousar mais. Mapa de hidrografia, que aí já é um mapa mais tradicional, tem uma coisa de classes, né? Então tem o tipo de dado quantitativo, mas com modo de implementação linear, a maioria do que a gente viu aqui foi mais zonal, né? Alguns, até que teve pontuais também. Atingidos pelo projeto Minas Rio, as comunidades ajusante, e aí tem muita coisa, né? Tem a elevação, que é aqui tratada de forma ordenada, né? Tem as curvas de nível, que tem uma informação quantitativa, tem bem qualitativo, qual é qual comunidade, qual é a área de mineradora, também nitidamente um mapa de síntese aqui, né? Já está mostrando as conclusões, assim.
Mapa rodoviário do estado de São Paulo, eu gosto muito desses mapas, tinha nos meus slides também. Qualitativo e ordenado, eu diria, né? Porque tem um modo de implementação linear, mas nitidamente traz a questão das hierarquias das vias. Então, as vias mais grossas, as vias... Então, é um misto de qualitativo e ordenado. E esses mapas, eu concordo, permitem uma identificação clara das rodovias. Muito saudade do tempo que a gente usava o guia 4 rodas, o livrinho, né? Meu pai viajando, dirigindo, e eu lá traçando com caneta marcadora, assim, qual ia ser a nossa rota, num guia, que é um mapa, assim, super legível. Mapa eleitoral de presidente por municípios no segundo turno, ordenado, sim. Tem uma coisa de qualitativo, que ganhou o Bolsonaro ou ganhou o Haddad, né? Então, ele não é só ordenado, ele também é qualitativo. O vermelho é Haddad, o amarelo é Bolsonaro. E aí bota de 50 a 100, aí tem o degradê, né? Que é um ordenado, de fato. Zonal, variável de valor e de cor, porque muda, né? Do Bolsonaro para o Haddad, coroplético, e, de novo, é uma figura. A maioria dos que vocês estão trazendo aqui, que faz todo sentido, vocês procuraram na internet, são mais figuras, né, do que mapas com aqueles elementos formais que eu apresentei no início. O que é ok para um artigo, para um site da internet, né? Evolução das... Gente, mapas muito interessantes vocês trouxeram, das 150 metrópoles mais populosas. Então, tem a questão dos círculos proporcionais, né? Então, dado quantitativo, né, na questão do... Como é que posso dizer? Da população em si, e ordenado, por quê mesmo? Que é a evolução, né? Se evoluir o tamanho... tá. Esse mapa aqui tem uma coisa legal. E isso tem nos meus slides também. São mapas que incluem uma dimensão temporal no que ele apresenta. E esse do azul para o vermelho traz essa dimensão temporal, que é essa evolução de 90 para 2010, né? Que eu entendo que se cresceu muito ou se cresceu pouco nesse período. Estou chutando aqui, não sei se é isso mesmo, estou fazendo uma análise meio rápida. Muito interessante essa representação também, né? Bicicletários, então traz uma coisa quantitativa, que é a quantidade de bicicletários, né? Tem esse vermelho e o azul, o vermelho que é a localização dos equipamentos, traz as linhas metropolitanas, mas aí mais como referência. Então, concordo, ele é qualitativo e quantitativo, porque ele mostra os equipamentos. O qualitativo ele diferencia pela cor, azul, vermelho, e o quantitativo ele diferencia pelo tamanho da bolinha azul, que é a quantidade de bicicletários. Muito bom. Mapa da violência contra a mulher, já é um mapa mais tradicional, esse mapa, que é o coroplético, que é um dado ordenado. A maioria dos mapas que vocês vão fazer são nessa linha. Poderia ter mais referências, poderia ter a vizinhança de São Paulo. Vocês conseguem fazer mapas mais bacanas que esses, né? Então, conto com isso. Esse aqui é o básico, né? Mas vocês conseguem ir além. Remoção de residências. Então, aqui já é um mapa síntese, né? Já quer mostrar alguma coisa. É o tipo de mapa que vocês vão fazer quando vocês têm uma proposta, né? Vocês querem mostrar alguma coisa. Então, vai ter muito a questão do qualitativo, né? Que é bem esse tipo de... Não é um mapa, né? É mais uma localização de algumas coisas. Mortes no trânsito, uma representação pontual, quantitativa... ela, na verdade, não entendi exatamente o que é cada ponto, se é cada morte no trânsito. Mas a gente entende que ela é qualitativa no sentido das cores das bolinhas, se é de motocicleta, de carro, de atropelamento, né? Então, tem essa coisa do qualitativo na cor das bolinhas. Idade média das construções por quadro, então, um dado originalmente quantitativo que passou para o ordenado, como eu falei, muito comum, zonal,
coroplético. O mapa coroplético a gente usa muita frequência. Taxa de mortalidade, de novo, mapa coroplético, ordenado, né, o quantitativo que passou para ordenado. A variável visual é valor, né, esses degradês. Esse aqui tá interessante, né, bem diferente, mistura muita coisa também, né, desde a coisa do qualitativo, aqui é a usina hidrelétrica, vermelha é a usina térmica, até a coisa do quantitativo, quantos quilowatts são produzidos nessa usina hidrelétrica, nessa usina térmica, a tensão que passa pelas linhas elétricas, os parques eólicos, as usinas solares, bem interessante essa representação. Aquele tipo de mapa bem difícil de fazer, né? E assim por diante. Coroplético, que é mais comum, mas com... Você vê que tem muito essa combinação de mapa coroplético com as figuras geométricas ordenadas, né? Proporcionais, perdão, as figuras geométricas proporcionais, que é o tamanho das bolinhas aqui. Coroplético, desigualdade nos municípios, acho que vai ter muito mapa nessa linha aqui. Aqui também uma mistura, né? De novo, outro mapa kernel aqui, mas manteve a coisa quantitativa, não fatiou. Aqui mais os coropléticos com pontos proporcionais, de novo. Coropléticos com figuras geométricas proporcionais, muito comum, né? Gente, parabéns. Adorei os mapas que vocês... Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Tá. Sim. Tá. Stop sharing. Acho que eu já posso parar de gravar também. Gostei muito dos mapas de vocês.